Bem-vindo, temos uma alegria muito grande em poder recebê-lo aqui nesta noite. Amém? Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. A partir do versículo 15, que estaremos lendo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 15. Me acompanhe na leitura que diz: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Desculpe, irmãos. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18: Então eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu santo nome, Senhor, e te pedimos: venha a nós e nos ajuda, Deus, a nos conectar com a tua palavra. Que nada, Senhor, nos desvie do nosso entendimento, da nossa atenção, mas que nós possamos, Senhor, nesta hora, nos humilhar perante a tua verdade, a tua palavra que é viva e que é verdadeira, a tua palavra que tanto amamos, que tanto desejamos. Ó Pai, que nós possamos nos humilhar perante essa verdade, e que nós possamos, Senhor, nesta noite, ser edificados mais uma vez para aquilo que a tua palavra ministra a nós. Estamos aqui, Senhor, como ouvintes, todos nós, como ovelhas do teu rebanho. Isso nós fazemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém. Irmãos, a mensagem desta noite, o tema desta mensagem é igreja relevante. Repita comigo: igreja relevante. Nós precisamos ser uma igreja relevante. Em tudo aquilo que nós estamos vivendo, tudo aquilo que nós estamos desfrutando como igreja do Senhor, algo que nós precisamos pedir ao Senhor como resposta é: Senhor, eu quero ser uma igreja relevante. Eu não quero ser apenas alguém que está dentro da igreja, mas eu quero viver debaixo de um propósito
Eu quero levar a mensagem anunciada por este propósito. Quando olhamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós observamos que Jesus está fazendo uma pergunta aos discípulos, e o discípulo Pedro, que para nós hoje é o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro naquela ocasião, ouvindo a palavra de Jesus, ele responde a pergunta de Jesus com a resposta: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus responde: Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai é quem te revelou. Podemos, irmãos, estar na igreja, ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Eu posso aqui compartilhar com você, assim como alguém pode te dizer a respeito das suas experiências, daquilo que tem vivido, daquilo que o Senhor tem feito e ministrado na sua vida. Eu posso compartilhar com você, eu posso falar para você aquilo que Deus tem falado comigo, essa maneira como Ele tem se revelado a mim. Mas é diferente quando o Espírito Santo, Ele se manifesta e se apresenta a você. Nós podemos ouvir falar de Jesus, mas diferente é quando você começa a ter experiências com Jesus. Nós podemos conhecer alguns testemunhos, mas é diferente quando nós quando nós somos marcados por Jesus. É diferente quando temos um conhecimento natural, que nos traz por livros, nos traz por aquilo que ouvimos, por aquilo que testemunhamos, mas diferente porque isso nos abençoa, isso nos acrescenta, isso nos edifica, mas é diferente, totalmente diferente, quando você tem a revelação do Espírito Santo de Deus, de quem Jesus é. E quando você é marcado, quando você consegue se aproximar, quando você se aproxima verdadeiramente, não apenas na congregação da igreja, mas quando você tem essa revelação, você não quer ficar longe de Jesus, você não quer ficar longe dessa comunhão, o teu coração arde, o teu peito queima, há dentro de você um desejo de estar em comunhão com o teu Pai, de estar em comunhão com o Senhor. À medida que você caminha na direção do Espírito Santo de Deus, à medida que você caminha na direção de Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele tem o interesse de se revelar a mim, tem o interesse de se revelar a você, dia após dia. E conforme você vai caminhando na direção dele, ele vai caminhando na tua direção. E conforme você vai caminhando na direção dele para conhecer Jesus, porque na verdade esse interesse de ir na direção dele vem dele, porque ele é quem nos chama, ele é quem nos desperta. Nós aqui oramos para despertar a igreja, e o Espírito Santo vai fazendo essa obra. E quanto mais conhecemos ao Senhor, mais também nós nos conhecemos. Porque quando Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus olhou para Pedro e revelou a identidade de Pedro, revelou quem Pedro era. À medida que nós caminhamos na nossa vida cristã, nós, como uma igreja relevante, nós precisamos ser a imagem e a semelhança de quem Jesus é. O pecado nos desviou do caminho,
Mas à medida que caminhamos com o Senhor, essa identidade, essa imagem, ela é restaurada. E à medida que essa imagem é restaurada, nós passamos a refletir, passamos a transmitir o bom perfume de Cristo Jesus. Você, meu irmão, é a igreja do Senhor Jesus. Mas nós, como corpo, também somos a igreja do Senhor. Você pode se identificar como igreja porque você é um membro do corpo, você é um integrante desse corpo, mas você sozinho não é igreja. Isolado, na sua individualidade, na sua particularidade, você congregando com você mesmo, isso não é ser igreja. Você é igreja, porque é uma igreja que participa de uma congregação. Participa do ajuntamento, participa da família de Deus. Nós, como igreja, não somos chamados para ser homens e mulheres perfeitos, porque você não é perfeito, eu não sou perfeito. Quando eu olho para a palavra e vejo aqui no capítulo 16 de Mateus, sabendo de tudo aquilo que Pedro ainda vai fazer, tudo aquilo que Pedro ainda vai realizar, porque Pedro, ele nega a Jesus, Pedro, ele provoca discriminação no meio da igreja, Pedro, ele age de uma forma que traz uma certa dissensão, privilegiando os judeus em relação aos gentios, sublevando a mensagem como um todo. E assim como Pedro, que teve a revelação de quem ele era, Jesus continuou trabalhando na vida daquele homem, assim como continua trabalhando na minha vida, assim como continua trabalhando na sua vida. Nós, como igreja relevante, não somos chamados para ser super-heróis, não somos chamados a vestir uma capa vermelha e sair voando por aí. Nós somos chamados para refletir a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Pedro, depois daquele momento, feriu muitas pessoas, provocou muitos problemas dentro da igreja, mas foi a própria igreja, foi no meio da igreja que ele foi restaurado, que ele foi edificado, que ele foi estabelecido e foi bênção, e é bênção para nós até o dia de hoje. Você com seus defeitos, com as suas dificuldades, meu irmão, você é uma igreja relevante quando você decide permanecer no Senhor Jesus, ainda com seus defeitos, ainda com as suas dificuldades, ainda com seus problemas. Mas uma coisa eu te peço: sofra comigo as aflições de Cristo Jesus. Sofra comigo as aflições de Cristo Jesus. Esta é a igreja do Senhor. Uma igreja que ao mesmo tempo está refletindo Deus, mas em muitas áreas da sua vida ainda tem muito que crescer. Porque, irmão, se eu fosse perfeito, eu não estaria aqui não, eu estaria na glória com o Senhor Jesus. Se você fosse perfeito, você estaria no melhor lugar que você poderia estar, que é desfrutando da eternidade com o Senhor. E irmão, eu anseio pela eternidade. Eu desejo viver a eternidade. Nós, como igreja do Senhor, estamos sendo aperfeiçoados para que um dia possamos nos encontrar com Jesus, que é o noivo, que representa, tem uma simbologia do noivo e da noiva, e a igreja como noiva está sendo preparada, ataviada para esse casamento. E nesses dias de Páscoa, nós não temos como não lembrar do preço que Cristo Jesus pagou e de tudo que Ele continua fazendo até o dia de hoje, porque o nosso Pai continua trabalhando pela minha vida, continua trabalhando pela tua vida.
o preço que Cristo Jesus pagou por amor à sua noiva. O preço que Cristo Jesus pagou por amor à sua igreja. Assim como fazemos uma associação, Jesus como o segundo Adão, que se opõe aos fariseus, que briga pela igreja, porque muitos querem tomar o lugar do noivo, até os dias de hoje, e naqueles dias também queriam. Aquilo que aconteceu naqueles dias, de querer desviar a igreja do caminho, de querer desviar a igreja do propósito, acontece ainda até hoje. O primeiro Adão fez isso, e tem muitos irmãos que continuam fazendo. O primeiro Adão não protegeu a sua noiva. O primeiro Adão não a santificou, não a guardou. Mas o segundo Adão deu a sua própria vida por amor a ela. Chegamos nos dias de hoje, nos anos que se seguem, e observamos como a igreja do Senhor tem sido atacada. Tem sido atacada. A igreja do Senhor tem sido alvo de muitas críticas. A igreja do Senhor tem sido maltratada. Muitos têm lançado palavras duras, como sendo um lugar hostil, como sendo um lugar onde não se deve estar, como sendo um lugar indevido. Muitos têm jogado pedras na igreja, muitos têm jogado lama na igreja, muitos têm dito que a igreja é um lugar imundo. Mas essa igreja é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Foi por essa igreja que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi por essa igreja que ele morreu na cruz do Calvário. E não há outra igreja senão a congregação. Nós, como igreja, não somos chamados à perfeição. Muitos desses que falam e que esbravejam foram feridos pela igreja, foram machucados pela igreja, e agora nem congregar estão conseguindo, e na verdade começam a pregar contra a própria igreja. Existem pessoas que não são cristãs e que chegam a dizer: olha, eu até gosto de Jesus, eu até gosto do evangelho, mas o problema do evangelho é a igreja. Algo que eu quero te dizer, meu irmão, nesta noite, é que nós, como a noiva do Senhor Jesus, não fomos chamados para ser homens e mulheres perfeitos. Você é perfeito? Olha para quem está à sua direita, olha para quem está à sua esquerda e diga para ele: meu irmão, eu estou sendo aperfeiçoado no Senhor Jesus. Perdoa as minhas falhas. Diga para ele. Talvez você não tenha feito nada, mas você, como igreja, você precisa falar para a igreja: perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros, perdoa as minhas imperfeições, perdoa as feridas que eu mesmo abri, as que eu mesmo estou curando. Irmãos, quantas vezes eu, não estou falando de uma forma simbólica, mas eu fui usado pelo Senhor para levantar pessoas, e quantas vezes eu mesmo escandalizei a outras. Quantas vezes eu, com uma palavra de fé, levantei alguns irmãos que estavam caídos, que precisavam ser erguidos no Senhor, e quantas vezes, com as palavras que saíram da minha boca, muitos irmãos se esfriaram na fé.
Sabe por quê? Porque eu estou sendo aperfeiçoado no Senhor Jesus. Porque eu sou barro. Eu sou barro. A única coisa valiosa que existe aqui, sabe o que é? É porque um dia eu aceitei a Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. E o que eu faço como pastor é ser ovelha perante o nosso Senhor Jesus. Porque Ele sim é o grande pastor perante o seu rebanho. Eu faço parte desse rebanho. Esses pastores fazem parte do seu rebanho. Então, meu irmão, suporta comigo as aflições de Cristo Jesus. Porque Jesus foi rejeitado. Jesus foi injustiçado por defender a igreja. Jesus nos seus dias se levantou contra os fariseus, sabendo que isso poderia gerar a ele a morte. Quantas vezes estrategicamente, assim como no texto, ou seja, pela mensagem que estava para propor, ou até mesmo seja por conta da perseguição, ele não queria que certas mensagens fossem anunciadas, porque tinha a hora e o momento certo. Quantas vezes Jesus não foi perseguido, e a perseguição, seja pelo povo ímpio, seja pelos fariseus, seja até mesmo pelos seus. Os seus discípulos não entenderam a sua mensagem. Quem poderá suportar essa palavra? E muitos dos discípulos se apartaram de caminhar com Jesus, porque não conseguiram suportar e se desviaram. Quantos não foram aqueles que olharam para Jesus e disseram: este homem é pecador, enquanto a mensagem de Jesus era uma mensagem que iria libertar a igreja naqueles dias? Eu quero te fazer um convite, meu irmão. Suporta comigo as aflições que Cristo Jesus suportou por amor à igreja. Nenhum preço que você possa pagar hoje, pela igreja hoje, por continuar caminhando hoje na igreja, por continuar congregando hoje, por continuar em comunhão, nenhum preço foi maior do que o preço de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu já ajudei, eu fui ajudado. Eu já liberei palavras e recebi palavras proféticas, palavras que me abençoaram, mas eu também já feri, e também já fui ferido. Mas sabe o que importa? Não são as feridas, não são as marcas. O que importa é se a gente continua ligado na videira ou não. Porque aquele que continua ligado à videira é curado pela vida que flui de dentro da videira. Aquele que continua ligado no Senhor recebe cura. Porque misteriosamente a história derradeira do ministério do Senhor Jesus, que levou ele à morte na cruz do Calvário, foi exatamente isso que trouxe redenção. Então, irmãos, se você está passando por provação dentro da igreja, se você está passando por luta dentro da igreja, se você está passando por perseguição dentro da igreja, levante as tuas mãos e agradeça a Deus, porque você está participando do sofrimento de Cristo Jesus. Se você está passando por alguma injustiça, lembre-se que a injustiça que você está passando em nada se aproxima da injustiça que Jesus um dia experimentou e passou. Eu continuo te convidando, participa comigo das aflições de Cristo Jesus. Você está dentro da igreja, ouve uma palavra que não te agrada e você diz: pastor, mas não é bem por aí não. Pastor, eu não aceito essa palavra não.
Você ouve a tua liderança falar alguma coisa e você no interior diz: eu repreendo meu líder em nome do Senhor Jesus. Está repreendido. Que o Senhor converta. Meu irmão, não esteja apenas no corpo, mas congregue. Vá até o teu pastor, vá até o teu líder, vá até o teu auxiliar. Olhe para ele não como um déspota, não como alguém autoritário, né? Com um cajado de ferro, não é nem de madeira, é de ferro na mão. Porque muitos enxergam a liderança dessa forma, como alguém que é autoritária, alguém que não ouve ninguém, alguém que não ama, um pastor, não tem nada ali é só sei lá, um negócio ruim, mas muito ruim. Na verdade, irmãos, nós como lideranças, somos ovelhas que erram, ovelhas que pecam, mas que não se desligam por nada à videira. O problema de Judas, o maior problema de Judas perante Jesus, não era a traição de Judas, porque Jesus já sabia que Judas ia trair. Judas estava sentado numa mesa, a mesa estava posta, Jesus já sabia que Judas e que Pedro iriam trair Jesus. Jesus já sabia. Naquele momento Jesus disse: alguém vai me trair. O maior problema não era a traição, o maior problema é a falta de arrependimento. Porque a traição de Judas, sem o arrependimento que Jesus queria, levou ele ao suicídio. A traição de Pedro, mas o arrependimento de Pedro, levou Pedro à redenção. Pedro e Paulo, Tomé, tantos outros discípulos, provocaram dissensão dentro da igreja, provocaram tantas coisas ruins dentro da igreja. Mas sabe quem curou cada um deles? Sabe quem tratou, quem transformou esses homens? Foi a própria igreja. Foi a própria igreja. Então, meu irmão, participa comigo das aflições de Cristo Jesus. Suporta o teu irmão que está do teu lado. Suporta o teu irmão no amor do Senhor Jesus Cristo. Suporta ele com todos os defeitos, suporta ele com todos os ganhê. Suporta ele com todos os problemas que ele tem. Claro, com sabedoria, mas suporta. Não se escandalize com a igreja, mas ame a igreja. Não se ajunte com aqueles que falam mal da igreja, mas diz: essa é a igreja por quem Jesus morreu na cruz do Calvário. Vivemos hoje em dias que homens desejam se casar com a igreja e esquecer da eternidade. Quer viver um romance eterno, ainda diz que seja eterno enquanto dure. Mas a igreja ela não é nossa, a igreja não é minha. Ai daquele que se coloca no lugar do noivo. Porque pela noiva, o Senhor Jesus, Ele aniquila. Pela noiva, o Senhor Jesus, Ele também mata. Pela noiva, o Senhor corrige. Pela noiva, o Senhor exorta. Pela noiva, o Senhor retira. Pela noiva, o Senhor Jesus já pagou o maior preço. Ele entregou a sua própria vida pela noiva. Então, meu irmão, ame a noiva do Senhor Jesus. Suporte as aflições que Cristo Jesus, participe das aflições. Nenhuma das nossas aflições vão se aproximar daquilo que Jesus pagou na cruz do Calvário. Eu quero chamar os músicos. Nenhuma das nossas aflições vão se aproximar. E talvez você saia na rua, as pessoas do mundo queiram de você uma perfeição.
queiram que você seja um homem, uma mulher perfeita, que se apresente com aquela capa linda de super-homem. Alguns podem olhar para você e dizer, se acha perfeito, se acha bom, se acha o dono da verdade. E outros vão olhar para você exatamente querendo isso, querendo que você seja perfeito, exigindo de você perfeição. Mas aí, irmão, eu quero te aconselhar. Olha para essa pessoa e diga, olha, meu irmão, sem Jesus eu sou ruim, mas eu sou um negócio tão ruim, eu não presto, rapaz. Sem Jesus eu não sou nada. Quem sou eu sem o amor de Jesus Cristo? Talvez você possa lembrar de muitas coisas que você já viveu, de muitas experiências que você já passou, quando você estava longe dos caminhos do Senhor, quando você nem conhecia quem Jesus era. Nós somos barro, e a única coisa que importa é que a cada dia que passa, eu não quero largar Jesus. A cada dia que importa, a imagem que eu reflito não é a imagem de um homem que não consegue vencer os seus pecados, não é a imagem de um homem que não consegue vencer ou manter de pé cada uma das suas palavras, porque nós não conseguimos. Podemos nos mostrar bravos, podemos nos mostrar, grandiosos, e o mundo às vezes até nos ensina a ser assim. Você precisa ser, sim, como identidade precisamos, mas não na nossa arrogância. Nós precisamos reconhecer o nosso lugar. E que nessa oportunidade você possa falar do amor de Jesus e dizer, olha, você não precisa ser perfeito para ser cristão. A única coisa que você precisa fazer é dar lugar para Jesus trabalhar na tua vida. Porque quanto mais eu estava ligado à videira, quanto mais eu fiquei pertinho de Jesus, mais Jesus começou a transformar a minha vida, mais Ele começou a gerar uma mudança dentro de mim, começou a tirar todo o lixo, toda a porcalhada, começou a tirar toda a imundície dentro de mim, e começou a colocar a sua própria vida, começou a colocar o seu próprio amor. E aí a paz que eu não tinha, eu passei a ter. A alegria que eu não tinha, os problemas que eu vivi, eu não vivo mais. Tenho problema. Quem não tem problema, levanta a mão aí. Quem não tem problema, não tem problema. Você não tem problema nenhum mesmo. Você não tem problema. Porque se você levantar a mão, eu vou te falar, tem que tomar cuidado para não sair na rua aí. Manda mensagem para a família. Vou para a glória, hein? Estou indo. Porque se você não tem problema, se você é uma pessoa perfeita, completa, teu lugar não é aqui. Teu lugar é desfrutando daquilo que eu quero tanto desfrutar, que é da eternidade com o nosso Pai. Nesse momento de ceia, momento de conexão, momento de você lembrar que tudo que nós precisamos é caminhar com Jesus, porque isso revela a nossa identidade, isso restaura o nosso propósito, isso restaura a nossa mensagem. Nós temos um propósito, temos uma mensagem, o nosso propósito, a nossa mensagem é restaurado, são restaurados quando nós estamos e caminhamos com Jesus. Será que você se lembra do dia da sua conversão? Será que você pode olhar ao seu redor, pode olhar para irmãos que você fala, rapaz, como é difícil caminhar com fulano, como é difícil caminhar com Beltrano, mas que você nunca se esqueça da cruz do Calvário, porque Jesus morreu pelos fariseus, Ele morreu pelos saduceus,
Ele morreu pelos homens da lei, Ele morreu por todos. Ele morreu pelos samaritanos, Ele morreu pelos gentios, para que todos pudessem se sentar na mesma mesa, pudessem ter a mesma comunhão. Todos aqueles que cuspiram em Jesus, todos aqueles que açoitaram Jesus, todos aqueles que jogaram pedras em Jesus, por eles, Jesus também morreu. Muitos ainda fazem isso até o dia de hoje. Até o dia de hoje, muitos ainda fazem isso. Fazem isso com Jesus e fazem isso com a noiva de Jesus. Mas nós não. Nós somos convidados para estar ligados à videira. Nós estamos chamados a viver esse propósito de amar a noiva do Senhor, de cuidar da noiva do Senhor, de suportar os nossos irmãos. Eu quero que você olhe para a sua direita, olhe para a sua esquerda, você diga: meu irmão, eu quero suportar. Eu quero te suportar em Cristo Jesus. Eu quero te amar em Cristo Jesus. Eu quero te chamar para que você fique de pé. Eu quero chamar também o pastor José Luiz. Eu quero chamar os irmãos. Fique de pé no seu lugar. Eu quero convidar você a, nesse momento de ceia, você cantar junto conosco um cântico. E enquanto você canta esse cântico, eu quero convidar você a pensar um pouquinho, a colocar a sua vida diante do Senhor, sabe, fazer uma avaliação de você mesmo, olhar para você. É tão bom, sabe, irmãos, você chegar num ambiente como esse e você ouvir uma palavra de púlpito, onde você consegue se identificar e entender que nós estamos realmente em construção, num processo de melhora, estamos em acabamento. É uma bela construção. Eu creio que nos transformaremos em algo sobrenatural, porque seremos semelhantes a Ele. Vamos cantar esse cântico. Eu quero convidar os obreiros para já estarem nesse caminho. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Seu respirar, em trevas se encontrou o Filho.
da história, Jesus Cristo, junto com seus discípulos, ele faz uma ceia, e nessa ceia ele conta algumas verdades, e eu fico a pensar, queridos, um momento como esse, em que você senta à mesa, ao lado do teu mestre, o teu mestre conta para você tantas coisas, a respeito do futuro, a respeito da vida, a respeito do plano, do projeto que ele tem. Ele conta o que vai acontecer, ele prepara os seus discípulos. E nesse momento de preparação dos seus discípulos, eu fico a imaginar todos à mesa, um olhando para o outro, na expectativa daquilo que vai acontecer. E como é precioso, queridos, nós podemos estar num ambiente como esse, com tantas promessas, tantas palavras que estão registradas nas Escrituras e que estão, sabe, no nosso coração, que também fazem menção a cada um de nós. Existem benefícios na Santa Ceia, que muitas vezes nós nos reunimos e paramos nesse momento de relacionamento, e às vezes por falta de percepção, até por conta de tantos pensamentos, nós não desfrutamos dos benefícios da Santa Ceia. É um tempo de relacionamento com aquele que mudou a tua história. É um momento de relacionamento íntimo entre você e ele, onde você tem a oportunidade de contar e de falar para ele tudo, experimentar com ele um tempo de unidade. O apóstolo Paulo, quando olha para os irmãos lá em Coríntios, ele repete as mesmas palavras de Jesus. Mas eu fico aqui a pensar em Jesus com seus discípulos, o quanto foi precioso aquele momento, e o quanto eu e você hoje podemos desfrutar, sabe, desse mesmo ambiente de relacionamento com Jesus. Eu não sei você, como está o teu coração nesse momento, mas eu sei que desde o momento da chegada nesse lugar, o Espírito Santo está ministrando no nosso coração. Desde o primeiro tempo em que chegamos nesse lugar, o Espírito Santo vem falando conosco, nos dando a oportunidade, sabe, de nos entrelaçar, de nos relacionar com Ele. Que você consiga desfrutar e entender esse momento íntimo, momento de intimidade, momento em que você pode pensar, momento em que você pode falar, um momento em que você se examina a si mesmo, um momento em que você faz uma avaliação pessoal e íntima, porque conforme foi dito aqui, nenhum de nós somos perfeitos. Talvez no teu coração hajam interrogações, talvez haja até dúvidas. E aí também foi dito que o maior problema não foi a traição, mas o maior problema foi o arrependimento. Não se arrepender é perigoso demais. Sabendo que eu sou falho, eu preciso, sabe, desejar ardentemente no meu coração viver uma vida de retidão com Deus, uma vida de retidão com o Senhor. E esse é um momento excelente, sabe, para você examinar-se a si mesmo e falar: Senhor, aqui estou eu, todo quebrado. Talvez, conforme foi dito, do teu lado tem alguém com quem você tem dificuldade de se relacionar. Talvez você esteja na tua casa com alguém com quem você não está falando. Talvez você tenha um problema N dentro da sua família, que você não consegue
Mas você pode começar aqui em dizer: Deus, eu quero consertar isso. Deus, eu quero restaurar isso. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar a melhorar. O Senhor pode me ajudar a consertar isso na minha vida. Queridos, tem tanta coisa aqui dentro. Obrigado, sabe, pastor? Eu não sou perfeito. É tão bom ouvir isso, que a gente está melhorando. Nós estamos em construção. E que participar da Santa Ceia seja um tempo em que você seja restaurado, sabe, no teu corpo. Seja um tempo em que você seja curado na tua alma. Seja um tempo em que você seja restaurado no teu interior. Seja um tempo em que você olhe para você e diga: Deus, me restaura por completo, porque eu estou na mesa contigo e eu jamais me afastarei desse lugar. Jamais, jamais recuarei. Sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o
Quando o Senhor Jesus estava junto com seus discípulos, ele ainda não tinha cumprido aquilo que era para ele cumprir. Mas lá em Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 22, o texto nos diz que o Senhor Jesus, junto com seus discípulos, ele pega o pão naquela última ceia. Ele sabia tudo o que estava reservado para ele, tudo que estava proposto, tudo que ele ia passar, tudo que ele ia experimentar. E naquele dia, com seus amigos, ele tomou o pão. Ele falou para os seus amigos: olha, isso é o meu corpo que é dado por vós. Ah, queridos, que amor é esse? Que entrega é essa? Que obediência é essa? É a este Jesus que nós servimos. É a esse Jesus que nós adoramos. É nas mãos desse Jesus que nós confiamos a nossa vida. Levanta o seu pão e, assim como ele, eu te convido a dar graças, a dizer: Deus, obrigado. E eu quero declarar algo nessa noite. Se porventura você está enfermo, que a partir de você ingerir esse pão, o corpo, que você seja curado, que você seja restaurado no seu emocional, sabe, que você seja restaurado no seu sentimento, no seu físico, sabe, que você seja restaurado nos seus pensamentos, que o seu olhar se abra, o seu olhar se abra para Jesus de maneira tão íntima e tão intensa, que você decida-se de uma vez por toda e por qualquer situação ou circunstância: jamais, jamais eu abrirei mão desse Jesus. Senhor, nós te damos graças. Muito obrigado, Senhor. Fazemos memória desse dia. Lembramos e pensamos em tudo aquilo que tu realizaste na cruz do Calvário, por amor, por obediência, por submissão. Muito obrigado, Jesus. Que o teu corpo, que a tua vida em nós, nos fortaleça, nos capacite para continuar caminhando firmes, sempre se lembrando de tudo que aconteceu naquele dia. Sempre. Comamos todos, queridos, em nome de Jesus. Ele pensava
Um dia, o Senhor Jesus estava orando e falando com o Pai. E ali no Evangelho de João, no capítulo 17, ele conversando com o Pai, ele ora por mim e por você. Ele diz: eu não oro somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer. E nessa oração, a fala dele é: Pai Santo, que assim como nós somos um, eu e ti, e tu e mim, assim também que eles sejam um conosco. E que o mundo creia que tu me enviaste. Querido, o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário não foi à toa, não foi por acaso, foi muito além. A morte de Jesus, a ressurreição, o derramamento dele na cruz, derrubou a barreira de inimizade que existia entre nós e Deus. E hoje em Cristo é possível nós andarmos juntos, lado a lado. É possível caminharmos em unidade. Queridos, eu anseio por ver uma igreja que caminha junto. Eu anseio por ver uma igreja que se ama. Eu anseio por ver uma igreja que se respeita. Eu anseio por ver uma igreja que caminha em alegria. Eu anseio por ver uma igreja que dá suporte um para o outro. E em Cristo isso é possível, porque o preço que foi pago foi muito alto. Foi a vida, foi o sangue derramado. Eu gostaria que você cantasse esse cântico. Sabe, eu não sei o que está acontecendo comigo. Há um sentimento dentro de mim tão forte. Minha vontade é chorar, chorar. Eu creio, queridos, que Deus quer fazer de nós uma igreja que avança. Sabe, que avança e caminha com força, mas que não caminha a passos lentos. Uma igreja que avança na unidade e caminha com ousadia e que rompe com o mundo espiritual por causa do amor que há entre nós. Eu não sei você, mas eu amo você. Se eu te feri, me perdoa. Se eu te feri, me perdoa. Vamos cantar essa música. Eu convido você a trocar o seu cálice com o teu irmão cantando essa música, mas que seja uma verdade no teu coração. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós.
Senhor, por semelhante modo, naquele dia, o Senhor Jesus Cristo, junto com seus amigos, Ele tomou o cálice e falou para os seus amigos: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Queridos, que ao ingerir este líquido, que a nova aliança que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu conosco, ela seja uma verdade entre nós e Ele, e seja uma verdade entre nós uns com os outros. Que nós possamos renovar as nossas alianças, não somente hoje, mas diariamente, sabe, com o propósito de andar em unidade. Ainda que as trevas militem, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, com os nossos olhos em Cristo, andaremos juntos. E vamos alcançar todos os projetos que Deus tem para este lugar, para esta casa, para este ministério. Tudo que Deus tem planejado para realizar nessa sociedade, através desse ministério, o Senhor vai poder cumprir usando as nossas vidas. Eu gostaria que você, ao ingerir este cálice, você estivesse dizendo amém para o Senhor. Para o Senhor, a nova aliança, ela foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. Nós temos nova aliança no seu sangue. Vamos dar graças, agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor. Somos gratos, Senhor Deus, pela tua grande obra realizada naquele dia, ali na cruz do Calvário, teu sangue derramado que quebrou todas as barreiras, tudo aquilo que podia nos impedir de olhar e ver o Senhor. Todas as barreiras foram quebradas. E ali o Senhor restaurou o nosso relacionamento. E agora, Senhor Deus, juntos hoje neste lugar, nós renovamos o nosso pacto de aliança contigo, através, Senhor Deus, do participar da mesa, do pão e do cálice. Renovamos a nossa aliança contigo e renovamos a nossa aliança uns com os outros. Deus, usa-nos nesses dias para cumprir o teu propósito e a realizar os seus feitos nesse lugar. Não por nossa causa, porque como falamos, compreendemos a nossa fragilidade, a nossa debilidade, mas, Senhor, contigo nós somos mais do que vencedores. Contigo, Senhor, nós realizamos proezas. Contigo, Senhor, nós podemos todas as coisas. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por tudo, Senhor. Bebamos todos em nome de Jesus. Aleluia. 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 Você pode dizer aleluia, você pode dar glória a Deus. Dê glória a Deus, diga aleluia, 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 aleluia. O Deus Emanuel, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me até transbordar. Onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus
Para onde, querido? Para onde podemos ir? Para onde nós iremos? O que vamos fazer na vida sem esse Jesus? Ele é tudo que temos, Ele é tudo que possuímos, Ele é o nosso tesouro maior, Ele é a nossa maior riqueza, Ele é aquilo que nos conduz à vida eterna. É Ele quem nos conduz, é Ele. O Deus Emmanuel, enche-me até transbordar. Pai, por que você faz isso comigo, Pai? Difícil, Pai, terminar esse culto. Difícil terminar esse culto. Mas a gente precisa ir embora. Precisamos ir para casa. A gente fica... Ai, meu Deus, eu vou chorar. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Presença maravilhosa do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque é o Senhor que nos torna uma igreja relevante. É quando refletimos a sua imagem, é quando, restaurada a nossa identidade de filho, nós podemos compartilhar do teu amor, do teu perdão, do teu favor. Porque até as feridas que provocamos, o Senhor usa como instrumento de edificação, para que no final de tudo, teu propósito possa ser alcançado. Quando estamos em Ti, tudo que nos resta é o Teu bem, é o Teu favor e a Tua vontade. Não podemos fazer nada para desviar ninguém de qualquer lugar. Mas tudo está debaixo do teu controle, tudo está debaixo da tua vontade, tudo está ligado, e ligado estamos à tua videira. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado pela ceia, pelo tempo que passamos neste lugar, desfrutando da tua presença, desfrutando dos nossos irmãos. Isso eu te peço, isso eu te agradeço. Amém e amém. Amém, meu irmão. Não se esqueça de ajudar o vinho novo com o pastel e o guaracraque, e também os líderes para fazer sua inscrição da conferência. Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma boa semana a todos nós.